E aí, pessoal, curtiram o último conteúdo? Para entender um pouquinho dos riscos ali de... Usar IA vai até um certo ponto, a gente tem que tomar um certo cuidado. Existem algumas coisas que a gente precisa... Não pode colocar tudo lá, porque vai dar problema. Mas agora a gente vai falar sobre algo que não é algo novo para o RH. A gente vai falar de pesquisa de clima, que a maioria das empresas já aplica, mas muitas delas não sabem nem o que fazer com os dados que a pesquisa gerou, ou simplesmente aplica como uma rotina. Não dá satisfação, não gera ação nenhuma em cima disso. E por isso eu estou trazendo a Fernanda aqui, que ela é da Stone, e ela vai mostrar para a gente como que a Stone está usando a pesquisa de clima na potência máxima. Aliás, como boa parte de nós deveria estar usando, e está simplesmente disparando, gerando dados e não usando para nada. Fernanda, é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite para compartilhar um pouco como que está rolando lá no seu mundinho verde toda essa questão da pesquisa de clima. Primeiro, eu agradeço o convite. Esse é um tema que eu acho ele super importante. Ele, para mim, é a bússola quando a gente fala sobre jornada, experiência. Então, fiquei super feliz com o convite, com o tema. Te agradeço. Falando um pouquinho sobre como a gente usa na Stone, né? Então, já tem uns 2 anos, mais ou menos, que a gente resolveu realmente revisitar esse assunto e empreender ele por outros olhos, assim. Então, a gente começou a se fazer as perguntas mais básicas, assim, né? Que é, os dados que eu tenho hoje, eles são de confiança? São dados que eu posso olhar e efetivamente priorizar as minhas iniciativas a partir daí? Então, e aí quando a gente começou a olhar, a gente viu que tinha... a gente viu que nós tínhamos, por exemplo, em alguns casos, a gente depende... Para pesquisa de clima, deixa eu voltar um pouquinho. Para ela ter dados sólidos, você precisa, por exemplo, estar com a sua estrutura organizacional muito bem organizada, porque senão você tem, por exemplo, você vai olhar o do seu time, aí se a estrutura não está atualizada, tem gente que já saiu, tem gente que entrou e não está lá. Então, muitas vezes o dado ele não era o mais atualizado possível. E os líderes também ficavam um pouco confusos. Então, será que esse dado está certo? Será que esse dado não está certo? Será que eu posso, de fato, embasar as minhas decisões, as minhas ações nesse dado? Então, a gente realmente decidiu começar do começo, né? Eu acho que até um ponto você traz de confuso de alinhar bem a estrutura. Tem uma pergunta, quem é seu líder direto? A pessoa, e agora? Quem que é? Exato. Se não tá claro, ela vai já enviesou tudo. Exatamente. Então, realmente, a pesquisa de clima começa no começo. Que é como é que está a estrutura organizacional, isso está refletindo no sistema. O líder reconhece aquela estrutura como, de fato, a estrutura finalística ali. Então, porque além do dado ser consistente, o líder também precisa acreditar que aquele dado é o dado correto para que ele possa trabalhar, né? Então, a gente começou há uns 2 anos esse trabalho e ele passou por, enfim, por toda essa parte de cozinha mesmo, né? Da gente garantir que isso estava bem redondo. Aí, a partir daí, a gente teve um trabalho mais intenso com a liderança, né? Sobre comunicação e treinamento. Então, uma vez que o dado está certo, né? A gente tirou isso da frente. Você sabe usar? Você sabe quais são as ações que você pode tomar a partir daí? Você sabe como isso te beneficia como líder, né? Porque a gente tem, por exemplo, agora, passou a ser semestral a nossa pesquisa de liderança. Você sabe como isso pode contribuir para a sua pesquisa de liderança, para que ela eventualmente não seja uma surpresa a cada semestre? Então, a gente implementou algumas rotinas. A gente lá na Stone se organiza em gente como Central e BPs. Então, a gente sentou com os BPs, que são super nossos parceiros nesse desafio, para desenhar como seriam essas rotinas e como é que isso desdobraria em ações na prática, né? Então, esse assunto virou, de fato, uma bússola para a gente. Por exemplo, a forma que eu priorizo iniciativas institucionais. Eu levo muito em consideração o que a pesquisa traz. E aí a gente foi organizando melhor também toda a parte do fluxo da pesquisa, que hoje é em formato de pulso quinzenal, mas se alguém eventualmente não responde, ela tem a semana seguinte para responder, para a gente manter ali as informações atualizadas. E aí a gente passou, de fato, a trabalhar isso com os BPs na ponta, a gente passou, de fato, a priorizar institucionalmente as nossas ações em função do que a pesquisa apontava para a gente. A gente também, para a liderança de gente, a gente incorporou o ENPS nas metas. E aí a gente teve que entrar nesse mundo também de como é que você correlaciona a sua pesquisa de clima com esse indicador, né? Então a gente fez um trabalho, uma análise realmente bem interessante. Tem um time muito legal que trabalha nesse tema lá na Stone. E a gente fez uma análise de quais são as principais correlações entre os pilares da pesquisa
e o NPS, quando você coloca na meta também a coisa tende a funcionar ainda mais naturalmente, né? Então, Eu acho fantástico que você traz o ponto de organizar antes, depois a pesquisa ser compartilhada com a liderança, porque muitas vezes, em muitas empresas, é visto como o RH caçando falhas na liderança. E é um ponto que a gente precisa fazer que a liderança entenda que aquilo é um conteúdo para ajudar ele a evoluir como líder, evoluir a sua própria equipe. E não é uma caça às bruxas, não, eu não estou procurando um culpado naquela história. Então passa pelo ponto de cultura, passa pelo ponto de comunicação. E aí você traz o INPS. Vamos explicar. Algumas pessoas já conhecem, mas é legal da gente trazer o que é isso. É um conceito do marketing que a gente está aplicando também no RH, né? exatamente. Basicamente, você pergunta para o seu colaborador o quanto você indica a companhia para trabalhar, né? E aí a gente também vem trabalhando e aprendendo cada vez mais também sobre o LNPS, né? Que é o quanto você indica o seu líder para algum outro colaborador. Então, acho que a gente importou esse indicador, né? Que é o NPS, Net Promoted Score. E a gente vem explorando cada vez mais a melhor forma de incorporar ele nas nossas metas e no nosso dia a dia. É aquela velha história, né, gente? Às vezes eu, RH, estou publicando a vaga lá, muito bonitinho, escrito lá. A página de carreira tá perfeita. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você indicaria a empresa que você está divulgando essa vaga? Se você provavelmente não indicaria, temos problemas dentro de casa para resolver. Existe empresa perfeita? Não vai ter, gente. Toda empresa vai ter problema, tem coisa para resolver, não existe emprego perfeito. E felicidade no trabalho não tem nada a ver com perfeição também. Então, reflete, na hora que você está publicando a vaga no LinkedIn ou qualquer outro canal, eu indicaria a minha empresa? Se você está na dúvida ou tem um não, talvez aí esteja aí um ponto para você trabalhar. E aí você traz um outro ponto que a gente discutiu nos alinhamentos, que é o LTV de colaborador, que também a gente está puxando, o pezinho do marketing está forte dentro do RH, porque é uma área que experimenta muito. Acho que o marketing experimentou muito nos últimos anos. E isso faz com que a gente aprenda várias coisas e traga para o nosso mundinho, fazendo as adequações necessárias. Vamos aprender com marketing, mas a parte boa, gente, aquela parte que a gente promete uma coisa, entrega a outra, essa parte a gente deixa lá com eles, né? O LTV, ele é um fundamento que no time a gente gosta muito, a gente discute bastante sobre ele. E a gente está nos primeiros passos de conseguir, de fato, olhar os nossos indicadores, a nossa jornada, o nosso ciclo através, né? LTV é o Lifetime Value. Então, que nada mais é como é que eu consigo ampliar ao máximo a vida do colaborador, né, levando ao pé da letra, dentro da companhia, com a companhia, né? Isso passa por desde como é que eu consigo, por exemplo, é exatamente como se aplica para o cliente, né? Então, como é que eu consigo, por exemplo, fazer um onboarding ou treinamentos de capacitação ali no começo que encurtem o tempo para alta performance, né? Para o pico de performance, vamos dizer assim. Você tem interesse em encurtar esse tempo. Como é que eu asseguro que ele tem uma jornada o maior possível, né? Estando satisfeito, com o fit adequado, com a companhia, com o time, com o líder, com o desafio, para que ele consiga performar por mais tempo e esteja feliz no trabalho. Então, esse é um conceito que a gente vem buscando agora organizar os nossos indicadores, os nossos relatórios através desse fundamento que é muito interessante, né? Então, acho que é uma forma legal da gente organizar e olhar a jornada. Eu já li isso num conteúdo de uma forma que a pessoa escreveu de uma forma não tão legal. Que era como aumentar a vida útil do colaborador. Falei, agora eu sou um móvel, gente. Agora eu sou uma cadeira. Eu sou a cadeira, tenho uma vida útil. Só falta bota etiqueta de patrimônio, né? Exato. A explicação o termo que a pessoa usou estava errado, mas é nessa linha, de como que você mantém esse colaborador produtivo dentro da sua estrutura. E agora a gente pega papel, caneta, abre uma aba aí para anotar, do bloco de notas, que a Fernanda vai trazer os 12 pilares que eles olham dentro da pesquisa de clima lá na Stone. Então, são 12, né, Fê? São 12 pilares. E, bom, vou dar uma colinha aqui para não ser decoreba, mas eles passam por alinhamento com a empresa, desenvolvimento profissional, feedback e reconhecimento, justiça, bem-estar, embaixadorismo, felicidade,
liderança, carreira, estrutura, inovação e relacionamento interpessoal. São os 12 pilares e dentro desses pilares existem uns fatores, que são algumas perguntas para você conseguir avaliar cada um deles. E se você me permite trazer um ponto, teve uma fala que no começo do nosso papo que você trouxe que eu achei muito legal e eu queria dividir uma experiência, que é muitas vezes a gente entende, ou o time entende, ou a liderança entende a pesquisa de clima como a polícia, né? Assim, então, e os líderes do RH também são líderes, né? E também estão, enfim, também estão passíveis de ter um desempenho que não é o que esperava e tudo mais. Então, tem algumas boas práticas que nós adotamos que eu acho que são bem interessantes, que vou dividir a minha própria experiência, porque você cai num lugar muito interessante de uma rede de generosidade. E eu ouvi isso, eu tive essa experiência e eu ouvi isso de outras pessoas também, né? Então, a gente tem um fórum, por exemplo, que a gente aconselha fortemente. A gente tem um com os BPs, que é para você olhar a área macro, né? Então, vou dar um exemplo. O meu time hoje tem umas 60 pessoas. Então, o BP, que é responsável pelo time de gente, ele senta comigo e com os meus líderes diretos uma vez por mês. A gente abre a pesquisa de clima do time todo, com esses 12 pilares, e a gente vai trabalhando, que é quais são os pilares que estão indo bem, né? E o que eu eventualmente faço para que eles continuem indo bem? Quais são os pilares que a gente tem mais espaço para melhorar? O que a gente pode fazer de diferente para que esses pilares melhorem? E é uma conversa em que todo mundo participe, todo mundo contribui para que esses pilares melhorem, né? E eu, pessoalmente, criei uma rotina com o meu time direto, que eu olho a pesquisa de clima só dos meus diretos. Eu vejo, e eu sento com eles, eu abro, eu falo, pessoal, isso aqui é como vocês estão avaliando o time. No limite, em algum grau, é como é que vocês estão avaliando a Fê. E tudo bem. Então, quando a gente abre aquilo ali e a gente olha, a primeira experiência para mim foi eu estava um pouco tensa. Né? Porque eu falei, meu Deus, será que isso vai ser um feedback coletivo? Será que... O que será que vai acontecer? Será que vai virar um caso de família? Será que vai virar? O que será que vai acontecer? E eu tive uma das experiências mais legais, assim, como líder. Porque, enfim, ano passado foi um ano que muita coisa aconteceu. Foi um ano, para mim, como líder, um ano mais difícil. E, primeiro, essa iniciativa veio como uma proposta do próprio time. Quando nós tivemos as primeiras conversas, foi muito rico. E aí eu tive realmente essa sensação de generosidade, né? Assim, então, as pessoas não estavam ali para coletivamente botar o dedo na cara da Fê, para falar alguma coisa que elas não tinham eventualmente coragem de falar separadas. Foi uma conversa muito construtiva. De, poxa, Fê, isso aqui a gente acha que poderia ser legal, isso aqui a gente já faz muito bem, isso aqui a gente poderia fazer melhor. E os indicadores foram verdadeiramente melhorando. E melhorando bastante. Então, eu compreendo, então porque às vezes a gente também acha que o líder do RH é perfeito, né? Então, o líder do RH que avalia o outro líder, ele é impecável. E não é. Não é. Ele é um líder, assim como qualquer outro líder na empresa, e ele tá... enfim, ele também é cliente da pesquisa de clima, né? Assim como o time também é. Então, acho que tem um exercício legal que existe uma barreira, que eu acho que é interessante, não é trivial de você passar, porque você tem que realmente abrir o kimono, né? E eu acho fundamental trazer, Fê, que o líder também recebe feedback de volta. Totalmente. A gente está acostumado a... Não, porque o líder tem que fazer isso, o líder tem que fazer aquilo, ele tem que dar feedback, tem que fazer feedback assim, assado. Mas como que ele recebe? É você abrir mesmo, desfaz da armadura, desfaz do escudo e deixa ouvir. E acho que isso para a equipe tem um efeito poderoso porque você se torna humano. Você é humano igual a equipe que está ali com você, porque... Muito se fala de líder tem que ser exemplo e tudo mais. E eu falo várias vezes que exemplo não é perfeição. Exatamente. Então, você abrir e trazer essa humanidade para esse público, acho que é interessante, porque a equipe, peraí, ela também fala comigo, mas eu também posso. E isso te ajuda a se tornar um líder melhor. Porque... Com certeza. É a melhor forma, inclusive, de você se tornar um líder melhor, né? Você ouvir, de fato, do seu time... com base... E não quer dizer que você vai concordar com 100%, mas conecta o que o time está te dizendo com o que é esperado de um líder onde você trabalha.
com a sua percepção de como está o ambiente, né? Então, pelo menos na minha experiência, foi uma das iniciativas mais ricas que eu vivi como líder, inclusive, que eu sinto que me ajudou muito no meu desenvolvimento, me ajuda muito no meu desenvolvimento. E eu experimentei, de fato, uma generosidade que depois eu também ouvi de outras pessoas, que a gente pode se surpreender, né? Então, isso também ajuda a tirar um pouco a polícia da sala e entrar um pouco mais, de fato, o desenvolvimento, né? Que no fim do dia é mais sobre isso, né? Assim, obviamente, você tem que correlacionar essas coisas, mas a ideia é que você seja um líder melhor, o clima seja melhor, o time tenha mais condições de performar, uma vez que todo mundo está bem. Então, acho que é uma ferramenta realmente poderosa. E você não esquecer, assim, acho que muitas vezes acaba que a gente fica preso na rotina do RH e não consegue conviver com outros líderes. Acho que você traz esse ponto de conversar com líderes de outras áreas, faz também com que a gente seja lembrado nos momentos que eles precisam. Mas aqui um cuidado. Ser lembrado não é você assumir a responsabilidade desse líder. Definitivamente. Você tem que ensiná-lo a usar os dados que você está fornecendo, mas não assume como uma bronca sua. Tem coisa que é aquele líder que vai ter que fazer. Porque a liderança adora delegar. Não, mas isso aqui... A frase que mais se ouve, quem demite é o RH. Principalmente em times mais técnicos, né? Que você vê, daqui a pouco, quem está fazendo o one-on-one da pessoa não é o líder, é o BP. Gente, né? Peraí. Então, tá tudo trocado, né? O líder tem que liderar. Né? Então, seja ele técnico, seja ele um líder de vendas, que aí já são uma proporção diferente, sei lá, muito mais gente, mas o líder tem que liderar, né? A gente tem que ali suportar, conhecer cada perfil, mas não, nós fizemos um trabalho no passado que eu acho que foi bem legal de segmentação e definição muito bem feita na dinâmica do papel do BP. Que é o que é o papel do BP, que é o business partner, que é o líder na ponta, e o que não é o papel do BP. E o que é o papel do líder que ele não vai terceirizar para o BP. Então, às vezes isso acontece até porque, principalmente em times mais técnicos, porque eu, na minha experiência, já vi, né? Assim, é uma coisa que acontece quase que naturalmente, né? Porque a pessoa de pessoas, ela naturalmente, ela tende a ser um pouco mais de pessoas. E o líder que é mais técnico, ele tende a ser um pouco menos. Então, quase que é a fome com a vontade de comer. E aí requer, de fato, uma consciência e uma divisão clara de papéis e responsabilidades, assim, bem by the book. Porque se você não delimita, quando vê lá na pesquisa de clima, a equipe vai apontar o BP como líder e não o líder de verdade. E aí surge o viés. Exato. Porque aí, melhores, mais que amigos, friends, né? O líder e o BP, quando vê a parte de gestão mesmo, tá ficando com o BP e não com o líder, que é quem responde por aquela equipe. Exatamente. E aí tem um ponto que você tem times muito diferentes. Tem o time de tech, tem o time que está em campo, com as maquininhas lá, que está na linha de frente com o público geral. Então, diferentes times, diferentes comportamentos. Como que a gente faz que essa pesquisa chegue a todo mundo? Parte dela você já me respondeu, que é eu retroalimento e eu dou uma satisfação. Que muitas vezes as empresas só fazem a pesquisa e fica guardado no RH. Temos um problema, ou fica só no nível do líder, sendo que não é só o líder que responde, né? Tem a pessoa lá da ponta e ela quer uma satisfação para ver se é uma dor só dela ou se é da empresa como um todo, né? A forma que a gente faz a pesquisa chegar E aí eu acho que a forma como a gente organizou também nos últimos 2 anos, o time de gente, eu acho que favoreceu, né? Porque hoje nós somos uma empresa entre 14 e 15 mil colaboradores espalhados no Brasil todo. E nós temos os mais diferentes perfis, como você trouxe, né? Nós temos tecnologia, nós temos time de vendas, logística, atendimento, back-office. Então, são muitos perfis diferentes dentro de uma só empresa. Então, e aí a gente se organizou realmente com uma central e com os líderes de gente na ponta, que são os BPs. E a gente tem um trabalho muito conectado com eles, né? Então, existe, por exemplo, a leitura institucional da coisa, né? Que é como é que está o clima da companhia, como é que isso eventualmente reverbera e reflete nas iniciativas institucionais. Mas a gente também fornece para eles e apresenta para eles esse trabalho na ponta. Então, deixa eu te falar como é que está a correlação do NPS e da pesquisa de clima no back-office. Deixa eu te falar como é que está na tecnologia. Deixa eu te falar como é que está em vendas. E aí a gente, através
dessa dinâmica, eu consigo não só interferir na priorização institucional, como eu também consigo priorizar na ponta, né? Porque a gente também faz... existe também o exercício da gente botar o recurso na ponta, que é o dinheiro, e a gente associa isso como uma bússola. Então, a gente fala, olha, dado que o NPS está indo para esse caminho, dado que o pesquisa de clima está indo nesse caminho, como é que a gente aloca melhor os nossos recursos que a gente vai investir, por exemplo, em engajamento e experiência com base nessa pesquisa, né? E aí a gente trabalha junto, nisso. E as respostas são diferentes, né? Então, você tem um caso para tecnologia, você tem um caso diferente para vendas, não necessariamente você tem os mesmos principais pontos de dor, né? São problemas diferentes, lugar. Vamos lá, o pessoal que está no back-office vai reclamar, às vezes, do ar-condicionado. Exato. Enquanto o pessoal que está na rua lá, trabalhando com cliente, com maquininha, vai reclamar que está muito calor, por exemplo. São dores completamente diferentes. Exato. Então... E aí, o que acontece muitas vezes? Ah, não, é uma dor de todo mundo reclamando. Tá, mas... Daí eu jogo a solução para baixo, mas não entendo que, às vezes, vai fazer muito mais diferença para o cara que está trabalhando no campo visitar um cliente um pouco mais tarde, que está um pouco mais ameno calor, e fazer as atividades burocráticas no horário mais quente, enquanto lá para o back-office, talvez ele ter um Power BI para ele usar para fazer alguma coisa, vai mudar a vida dele. Então, eu entender isso por quebras também me ajuda a entender problemas, né, Fê? Total. O problema tá numa área, tá num líder, tá numa filial, e aí, Total. Em vez de sair generalizando tudo, que não vai... O one size fits all não funciona. Não. E um outro ponto que para mim também foi muito interessante, que é... Eu tendo a ver as coisas muito por iniciativa, processo, pensando escala, assim, né? E um insight para mim muito valioso desse trabalho foi que muitas vezes o maior retorno em relação a clima vem menos dessas grandes iniciativas e vem muito mais do trabalho local no time. Tipo, fui ouvido. Às vezes, você não vai resolver tudo com iniciativa institucional, mesmo na ponta, né? Porque assim, vamos fazer uma iniciativa local de tecnologia. Você eventualmente está falando aí de 2, 3 mil pessoas. Já é muito grande. Muitas vezes o maior retorno vem do trabalho no time. Que o líder faz com o time, que o líder faz com o time maior dele. Dessas rotinas de ouvir e ser ouvido. Dessas rotinas de poder apontar o que entende que dá para ser melhor. Para trabalhar nisso junto. Então, muitas vezes a gente pensa também, né, em como é que isso se torna grandes iniciativas. Com certeza contribui a uma bússola, mas do meu aprendizado, que ele ainda é um aprendizado recente, né, porque esse trabalho de clima tem 2 anos, é que a parte relacional do time é muitas vezes onde mora o pote de ouro, assim, é você realmente trabalhar essa relação. Não, e olha só, para você é recente 2 anos, para muita gente 2 anos é coisa velha já. Tô trabalhando há muito tempo. Só que é toda uma construção. Você não faz tudo. Você não pega uma plataforma, pronto, pesquisa de clima. Até no conteúdo anterior surgiu uma pergunta: quando a plataforma não dá para customizar, que não dá. Que customização é essa que você quer fazer? Será que foge tanto do padrão, você não está indo num nível muito além ou desnecessário? Ou se ela não te atende, troca a plataforma, gente. Vamos lá. Esse ponto é muito bom. E eu tô na Estônia há mais de 10 anos. Então, sou sócia lá desde que eu tenho meus 20 anos. E a gente, quando é muito novo, vai construindo essa jornada, às vezes a gente tende a ser um pouco arrogante, né? E achar que a gente tem uma necessidade muito específica, que a gente quer fazer um negócio, que a gente é muito diferente, a gente tem um negócio muito especial e que tem que ser muito... E você trouxe um ponto que eu achei muito bom, que eu aprendi com o meu líder recente, que é: alguém está pensando nessa solução há anos, né? Assim, e vem atualizando, vem pegando uma série de referências. Será que a gente é especial a ponto de nada nos servir? Não estou falando que você tem que pegar, eventualmente, a mais tradicional do mercado, que se possa ter a sensação que, em algum ponto, ficou parado no tempo. Beleza. Hoje em dia, existem muitas alternativas. E
tem um outro ponto que é, muitas vezes, quanto mais você vai personalizando a solução, mais difícil ela fica de fazer manutenção. Porque é uma jabuticaba sua. Então, você cria uma complexidade enorme, né? Tanto de benchmark, quanto de manutenção, quanto de... Então, eu acho que esse seu ponto, ele é perfeito, assim. Acho que se eu tenho também se eu posso dar um conselho, que eu aprendi nesse tempo, tenta encontrar a melhor plataforma. É claro que uma personalização ou outra, seja em função dos seus valores, seja em função... Você vai fazer. Mas se você quer revirar o negócio de cabeça para baixo, dá uma olhada em outros fornecedores também, né? Antes de achar que você tem que fazer o seu porque você é muito único e você... Isso acontece muito em startup, principalmente. Não, vou fazer eu porque não me atendeu. E aí, demora... Exato. Ou até faz, mas daí depois você fica com realmente uma complexidade grande para você fazer a manutenção daquela ferramenta, daquela plataforma. Tudo vai ficando mais complexo. E, às vezes, acho que não... A chance de compensar, eu acho que é baixa. E às vezes assim, gente, começa pelo simples. Um Excel, lá, um Forms do Google ou da Microsoft, já é um bom ponto para você. Principalmente, antes da plataforma, quais perguntas eu quero responder? Quais perguntas eu preciso de resposta? Antes de pensar numa plataforma mirabolante que só falta sair um avatar falando "Oi, me responde", qual pergunta que eu quero saber a resposta? Então, esse tema iria muito longe, Fê. A gente tem pouco tempo, daria pra gente conversar quase o dia inteiro aqui sobre isso, que traria muita coisa. O pessoal tá perguntando bastante dos pilares aqui. Depois eu vou pegar uma colinha com você pra mandar pro pessoal. Tá bom. Ou se você quiser postar também no seu LinkedIn, depois que a galera vai atrás lá pra pegar. Eu faço isso. Preciso aplicar os 12 pilares de uma vez só? Gente, calma. Devagar, RH. Devagar, RH. Começa pelo básico, pelo que eu consigo entregar. Perfeito. Acho que fica aqui a lembrança de que hoje nós somos uma empresa de quase 15 mil colaboradores. Então, naturalmente, a gente já foi também criando soluções que são possivelmente mais estruturadas em função do tamanho da companhia. Né? Então... É uma gestão também um pouco mais madura. Exato. Possivelmente começar com os 12, possivelmente não tem necessidade. Né? Acho que pode ir trabalhando no que você considera que são os principais, onde eventualmente moram as principais dores, ou trabalhar esses pilares de uma forma simples. Eu acho que um outro aprendizado que eu tive ao longo da minha jornada no RH, trabalho no RH desde 2017, mais ou menos, que tem um exercício importante em você conseguir se manter simples. Que, muito sinceramente, para mim, ele não é fácil. Porque eu sou uma pessoa que tendo a tornar as coisas um pouco mais complexas. Porque eu gosto de ir da nuance, da nuance, da nuance, Cavocando. Aí chega na hora que o benefício já nem existe mais, né? Ele não é nem que ele é marginal. Você já chegou num ponto que as pessoas estão deixando de te entender. Então, um exercício que eu faço constantemente, quase como cortar as unhas, é pensar em como é que eu consigo manter as coisas simples. Tá. Então, e aí acho que não só manter simples, mas também começar simples é um excelente ponto, né? Então... porque aí a gente consegue dar conta e dar respaldo. Exato. Porque às vezes eu quero complicar tanto que primeiro eu vou ter que demorar, eu demoro muito para explicar o que eu quero, e aí a pessoa do outro lado já não entendeu. Tipo, já tá pensando em outra coisa. Então vamos começar pelo básico, depois eu vou evoluindo. Às vezes você está dentro de uma startup, você é um ser humano de RH. Exato. Você é uma equipe. Você vai conseguir rodar 12 pilares dentro de uma pesquisa de clima, sendo que você não está conseguindo nem o povo responder a pesquisa, gente. Então... acho que a minha sugestão aqui é ser também... acho que o mais importante, que eu acho que de onde vem a maior parte do engajamento do time, da própria liderança, é quando eles entendem que existe um retorno e alguma ação associada. Então, talvez seja mais interessante focar em menos pilares, mas focar na devolutiva, focar nas ações, focar no treinamento da liderança, na conscientização da liderança, no alinhamento de metas, né? Assim, tipo, de como é que você incorpora isso, talvez, no NPS, como é que você incorpora, como é que você traz isso para a vida, não seja uma pesquisa de liderança no seu ciclo de performance, né? Conecta os pontos. Acho que
sempre que tenta, vou fazer pesquisa de clima, assim, isoladamente. É um pouco mais difícil, mas uma outra coisa que eu fui aprendendo que é o quão mais conectadas as coisas são. Então, eu tenho a pesquisa de clima, que ela ajuda o líder, ela é uma ferramenta para ele trabalhar melhor o ciclo de performance dele, e também é uma forma para ele bater a meta dele de ANPS. Você vai conectando, a pessoa vai criando quase que organicamente interesse pelo tema, né? Então, talvez seja mais interessante manter simples e ir, de fato, fazendo coisas a respeito do que você já pediu. Porque se você pede, as pessoas não vêm em retorno, elas param de preencher. Exatamente natural. isso. Natural, Então- porque não... Tô só cumprindo tabela. Exato. Fê, quero te agradecer por trazer toda essa provocação. Depois a gente compartilha os seus 12 pilares, que a galera tá curiosa. Alguns já copiaram, colaram, que o pessoal de RH, né, já tá funcionando no chat. Quero te agradecer por compartilhar um pouquinho do mundo da Estônia, uma empresa que eu vi crescer, acompanhando como consumidor, e trazer como que você faz essa parte aí dentro de uma dificuldade que muitos RHs têm. Acho que a gente provocou com bastante coisa para que a galera entenda o que precisa ser feito. E, principalmente, do simples para o depois para o sofisticado. Não é começar lá com uma ferramenta Highlander ou simplesmente aplicando as coisas do nada. E, principal ponto, volta na liderança. A liderança vai te ajudar em tudo isso. Se a liderança for inimiga, desculpa, nada anda. Exato. A gente na Estônia, para se quiser, para ficar como um exercício de pesquisa, a gente usa Pulses como ferramenta. Eu indicaria, eu sou fascinada por ferramentas, então eu estudo várias ferramentas, inclusive ferramentas que nem chegaram no Brasil, porque eu acho que vem muita metodologia por trás e vem muita ideia. E tem muito diferentes, né? Essa a gente gostou pela dinâmica do pulso, mas existem N formas diferentes de fazer para os diferentes momentos da companhia. Claro que a gente não tinha tudo isso quando a Estônia era uma empresa menor. Então, também, se puder deixar uma outra sugestão, busquem ferramentas, busquem soluções, veja o que se encaixa melhor para você. E trabalha tanto na liderança quanto no desdobrar da coisa. E no final da história, gente, a gente precisa falar o que eu ganho, o que eu deixo de perder. Eu não vou cansar de repetir isso. Que é a linguagem que CEO entende, CFO entende, que os outros gestores entendem. Então, não adianta eu falar, nossa, vai melhorar o clima, tá? No final da história, ele quer saber... I have a money, eu quero dinheiro. Seja eu economizando com alguma coisa ou eu gerando produtividade com outra. Pessoal, a gente volta daqui a pouco com outro conteúdo aqui do RH Talks, onde a gente vai falar sobre Data Skills e também trazendo um spoiler de uma nova função que está surgindo dentro do RH, que é o RH Ops. Então vai rolar um videozinho comercial aqui. Daqui a pouco a gente volta. Fernanda, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Até mais, pessoal.